Agora eu vou conversar com o deputado federal Marcelo Ramos. E seja bem-vindo ao programa, Marcelo. Olá, Alex. Bom dia a você, bom dia, Ananda. Bom dia. Se eu soubesse que tinha TV e que vocês iam estar tão bonitos assim, eu tinha visto mais arrumado também, né? Mas bom dia também a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Uma alegria falar com vocês. Marcelo, o Amazonas, neste exato momento, ele vive sob um forte ataque do governo federal, que são ataques que podem, ao longo prazo, prejudicar centenas de empregos no polo industrial de Manaus. Como o senhor está vendo essa articulação e esses ataques do governo federal ao polo industrial de Manaus? Alex, nós sempre tivemos muita resistência ao modelo Zona Franca de Manaus, principalmente por parte de São Paulo e de alguns atores do Sul que não têm consciência de que o Brasil não é Brasil sem a Amazônia e de que o maior símbolo que o Brasil tem para o mundo é a Amazônia. Mas esses ataques, eles sempre foram ataques a determinados setores do polo industrial de Manaus. Era uma medida que prejudicava o polo de concentrados, uma medida que prejudicava o polo de eletroeletrônicos, uma medida que prejudicava o polo de duas rodas. Dessa vez, pela primeira vez na história, nós temos uma medida que ataca as estruturas da Zona Franca de Manaus. Ela não é dirigida a um polo, ela prejudica todo o modelo Zona Franca de Manaus. E por isso ela é mais grave do que todos os outros ataques que a gente sofreu até aqui. E, obviamente, ela é consequência de uma visão do ministro Paulo Guedes, que tem na base do seu pensamento econômico a hostilidade a políticas fundadas em incentivo fiscal e a barreira comercial. E a Zona Franca não existe sem incentivo, porque não seria razoável produzir aqui, já que nós estamos longe de onde se produz os insumos e longe do mercado consumidor. E também dependemos de barreira comercial, porque hoje ninguém no mundo consegue competir com a China. Nós produzimos 1 milhão de motos, a China produz 30 milhões. Então, na escala, é impossível competir com ela se você não tiver barreira comercial. Infelizmente, o ministro Paulo Guedes tem uma visão absolutamente equivocada, que não leva em consideração que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e que, portanto, precisa alimentar 200 milhões de pessoas e que a atividade industrial é a atividade que mais agrega valor, que tem maior cadeia produtiva, que tem maior massa salarial. O agro é até talvez mais relevante que a indústria para a nossa balança comercial, mas o agro gera muito menos emprego do que a indústria. Se nós estabelecermos um mercado de crédito de carbono no Amazonas, e eu defendo isso, tenho lutado por isso, nós estamos falando de um mercado que pode movimentar 100 bilhões, mas não gera 100 mil empregos diretos e 400 mil indiretos como atividade do polo industrial de Manaus. Então, infelizmente, há um preconceito com o nosso modelo, com a nossa região. Esse ataque é um ataque muito grave. Ele não compromete o futuro, Alex, não é em longo prazo, é em curto prazo. Muitas empresas que estavam planejando se instalarem... Se o senhor fala de curto prazo, o senhor fala de quanto? Se o decreto não for revertido, a gente já vai ter um efeito imediato. Todas as empresas que estavam se instalando na Zona Franca de Manaus suspenderam os investimentos para ver o que é que acontece. Então, a gente já perde todo mundo que estava vindo. E, obviamente, os setores começam a fazer conta. Quem tem fábrica no Amazonas e fora... Aí o senhor está falando de quem ainda vinha para o polo industrial. Aí vamos lá com quem está. Os empregos que estão aqui. Vamos lá com quem está. Quem tem fábrica dentro da Zona Franca e fora da Zona Franca no Brasil, imediatamente vai começar a migrar sua produção para outros estados. Objetivamente. Tanto que nós já temos um exemplo. A Heineken tirou sua produção de refrigerante daqui e levou para Itu. Por quê? Porque lá em Itu, você sabe qual é a regra no médio e longo prazo. Aqui você não sabe. Porque você não sabe se o decreto vai valer depois, se não vai valer, se vai cair, se não vai cair, apesar do compromisso do governo de reverter. E quem tem fábrica fora e é multinacional, começa a fazer conta se é melhor fazer aqui ou se é melhor produzir fora e importar. Mas a gente está falando de projeção. Exatamente. A gente não está falando de coisa real. A gente está falando do que pode acontecer. Se o decreto for mantido, isso vai acontecer. Eu não posso dizer que vai acontecer porque tem um compromisso do governo federal de rever o decreto. Se o decreto for revisto... E por que não foi revisto até agora? Dizem que ali um partido político entrou ali no STF, é isso que a base do governo diz, mas o que de fato está acontecendo para que esse decreto, porque já tem uma promessa do presidente Jair Bolsonaro para esse decreto cair. Isso, o presidente fez uma promessa que não foi para mim, foi uma promessa na mesa com o governador do estado,
e com o presidente da Federação da Indústria e com mais alguns apoiadores do presidente daqui que estavam sentados à mesa também. Fez uma promessa, consequentemente, para o povo do estado do Amazonas, não para mim. Dizem que o decreto não foi publicado até agora, e é o que roda nos bastidores de Brasília, por 3 motivos. Porque o presidente não aceita rever 3 itens produzidos na Zona Franca. Ele não aceita rever o decreto no que diz respeito aos concentrados de refrigerante, ele não aceita rever o decreto no que diz respeito às motos, e ele não aceita rever o decreto no que diz respeito aos bens de informática. E aí, são os 3 mais importantes para a economia amazonense. Alex, concentrados e bens de informática foram os responsáveis pelo crescimento do PIB da Zona Franca no primeiro trimestre. E concentrado e moto significa 75% dos empregos da Zona Franca de Manaus. O mais inusitado é as justificativas de por que ele não aceita rever o decreto nesses itens. A Folha de São Paulo publicou, salvo engano, na segunda-feira, que concentrado ele não quer reverter em retaliação a mim e ao senador Omar Aziz. Não sou eu que estou dizendo isso, foi a Folha de São Paulo que publicou, ele não negou. Claro que ele me retalia, eu sou amazonense, nasci aqui, vou morrer aqui, meus filhos estão aqui, minha família está aqui. Agora ele retalia muito mais o operário do distrito, a cozinheira de uma cozinha do distrito, uma senhora que trabalha como serviços gerais, recebendo um salário mínimo e com aquilo sustenta a sua família, o motorista do ônibus que leva o operário para o distrito, o maior retaliado não serei eu. Né? Então isso é uma grande bobagem, isso é uma molecagem tão grande que eu prefiro acreditar que a Folha publicou, mas que não é esse o motivo. Que é fofoca. Bem de informática tem uma justificativa, porque bens de informática é produzido dentro e fora da Zona Franca de Manaus. Tanto que tem uma lei de informática para fora, uma lei de informática para dentro. O que acontece? Ao reduzir o IPI, ele também reduziu o II, o Imposto de Importação. Então, o que acontece? Você tem o computador, por exemplo, importado, ele está entrando com menos 25% de IPI e com menos 20% de imposto de importação, porque ele já tinha diminuído 10%, diminuiu mais 10%. Se ele voltar aos 25% para quem produz fora, o problema não é entre Zona Franca e quem produz fora. O problema é entre nós, quem produz fora, e o produto importado. Então, quebra a indústria de informática no Brasil inteiro. E motos, ele diz que não quer reduzir, porque ele quer fazer um gesto para esse pessoal que faz motociata com ele aí, Brasil afora. O que me preocupa é que o intervalo que o presidente deu já ultrapassou. Então, logo, a gente já está sofrendo com o problema do ICMS. A gente já sofre. Do IPI, já passou. Então, se já passou, por que não se entra logo no STF? Alex, se busca a via jurídica? Essa pergunta ela é muito relevante, porque, veja só, nós não somos contra reduzir o imposto do que não é produzido na Zona Franca de Manaus. Nós somos contra reduzir o imposto de moto, porque moto na Zona Franca já é 0 IPI. Nós somos contra reduzir o imposto de bem de informática, porque bem de informática na Zona Franca já é 0 IPI. Mas nós não queremos derrubar a parte do decreto, que é a redução do IPI de carro, que nós não produzimos aqui, de geladeira, que nós não produzimos aqui, de fogão, que nós não produzimos aqui, de máquina de lavar, que nós não produzimos aqui. Então, nós estamos esgotando todo o esforço de negociação, porque pelo caminho judicial eu não tenho como derrubar só uma parte do decreto. Eu vou derrubar o decreto inteiro. Mas só, deputado Marcelo, só lembrando que essa isenção aí do IPI aí, ela não baixou o preço nem do fogão, foi publicado ontem, nem geladeira, eu li, nem de nada, continua do mesmo jeito. Ou seja, o Brasil não vai ter impacto se cair esse decreto do presidente. Pelo contrário, aumentou o preço do carro e dos bens da linha branca, fogão, geladeira, publicado ontem, exatamente. Acho que pela Folha de São Paulo. Eu li lá, acho que pela Folha de São Paulo. É importante entender quem tem legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, porque o caminho para atacar o decreto é uma ação direta de inconstitucionalidade. Os partidos políticos, um partido já entrou, não sei movido por quem, o PROS entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O governador do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, na quinta passada, numa entrevista, disse que ajuizaria a ação direta de inconstitucionalidade. Ontem publicou uma nota já não sendo taxativo com essa ideia de ajuizar a ação. E a mesa da Assembleia Legislativa também tem legitimidade para propor
essa ação. Então, eu, inclusive, liguei para o presidente Roberto Cidade, semana passada, acho que no sábado ou no domingo, sugerindo a ele que a mesa da Assembleia ajuizasse para que o governador continuasse negociando e a mesa da Assembleia judicializasse a questão. E estamos esperando isso. A minha preocupação, se dentro dessa projeção que nós podemos perder emprego de forma imediata, isso é projeção, sim, que fique claro aqui, nós precisamos atacar o problema. Porque se a gente ficar discutindo o problema já é um problema, entendeu? Ou seja, então a gente vai logo, judicializa, ou então a gente tem um deadline. Esse deadline vai ser de quê? De 5 meses? Lembrando, de 3 meses? De 1 mês? O decreto ele foi publicado com um erro. O decreto foi publicado vinculado a uma tabela TIP, eu não vou entrar nessa questão técnica, que é a tabela que estabelece a alíquota de IPI de todos os bens, que vencia no dia 2 de abril. O que o governo tinha o compromisso? De publicar um novo decreto até o dia 2 de abril. Ao invés de publicar um novo decreto, ele publicou uma prorrogação por mais um mês do decreto que vencia até 2 de abril. Então, ele vale até 2 de maio. Aumentou nossa agonia por mais um mês. Na verdade, não aumentou por mais um mês, aumentou por pelo menos mais 4 meses, e eu explico por quê. Como o IPI é um imposto regulatório, quando você reduz o IPI, você não precisa cumprir noventena. Então, publica o decreto reduzindo 25% do IPI, vale no outro dia. Para voltar aos 25%, como é aumento da alíquota, tem que cumprir noventena. Então, da data que ele publicar o decreto, a nova alíquota só vai valer 90 dias depois. Então, a agonia é de mais 4 meses. E isso é muito perigoso para cá, para a nossa região. Então, eu acho que já deveríamos ter ajuizado a ação direta de inconstitucionalidade. Eu não tenho legitimidade para propor isso. O que é que nós estamos fazendo dentro do parlamento? O que a gente faz é o que a gente chama de guerra de guerrilha, né? O senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga são muito relevantes nisso. Eu preciso dizer isso por uma questão de justiça. Por quê? Porque eles são líderes das 2 maiores bancadas do Senado. O senador Omar Aziz do PSD, que tem 12 senadores, e o senador Eduardo do MDB, que tem 12 senadores. Somados são 24 de 81. Considerando que as decisões do Senado sempre são por 2 votos, 3 votos, 4 votos, eles são muito relevantes. Tanto que eles derrubaram a sessão da CCJ, que aconteceria quinta-feira passada, para votar a reforma tributária. E disseram que não discute nada de reforma tributária até que o governo publique o novo decreto. Da minha parte, por ser vice-presidente da Câmara, eu sou vice-presidente do Congresso Nacional, que junta os senadores e os deputados federais para votar vetos em matéria de natureza orçamentária. E o que é que nós temos feito? Segurado a pauta, trancado a pauta do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco praticamente passou a presidência para mim. Das 27 sessões do Congresso Nacional, ele presidiu a primeira e eu presidi as outras 26. Então, quem define a pauta, as datas das sessões, tudo sou eu. Em diálogo com ele, mas sou eu. E eu já avisei o governo que até que eles publiquem o novo decreto, não tem sessão do Congresso Nacional. Então, nós estamos usando os mecanismos que a gente tem de pressão, de resistência dentro do parlamento. O governo usa o mecanismo. Eles estão surtindo algum efeito prático? Nós temos até o dia 2 de maio. Né? Esse é o deadline. Esse é o deadline, que é o dia 2 de maio, que é a data que vence a prorrogação do atual decreto. Olha, eu tinha muita simpatia pelo governo Bolsonaro, mas óbvio que sou amazonense, tenho que defender aqui o povo amazonense. Mas a política feita pelo Paulo Guedes, ela vem mostrando que o Brasil está caminhando aí para um precipício. A gente percebe o aumento da carne, o aumento do peixe, o aumento do ovo, o aumento do gás de cozinha, o aumento da gasolina. Mas o que me impressiona com isso, Marcelo, é que o povo não se revolta como se revoltou com o presidente Dilma. Como é que tu olha, você que está ali em Brasília, você olha essa conjuntura política neste momento no país? Alex, olha lá, primeiro assim, eu quero separar as duas coisas. Essa questão da Zona Franca e do Polo Industrial de Manaus, ela é tão sensível para o nosso Estado, porque ela não tem a ver só com quem trabalha no distrito. Nós estamos falando de 100 mil empregos diretos, 400 mil empregos indiretos, mas nós estamos falando também de 90% da receita de CMS do Estado. Dinheiro que paga escola pública, que paga segurança pública, dinheiro que paga hospital, que paga professor, que paga médico.
dinheiro que financia o UEA, sem Zona Franca, sem Polo Industrial de Manaus, não tem UEA, dinheiro que é repassado 25% para os municípios, dinheiro que é a riqueza circulante no nosso estado, que faz com que as pessoas tenham dinheiro para comprar no comércio, tenham dinheiro para comprar um apartamento. Então, o problema é muito estrutural para a nossa economia. E eu tenho procurado, Alex, verdadeiramente, não transformar isso numa guerra entre quem apoia e quem não apoia o presidente Bolsonaro, porque efetivamente não o é. Essa não é uma luta contra o presidente Bolsonaro, essa é uma luta a favor dos empregos dos amazonenses. Quem tem uma posição quem tem uma postura mais à oposição, pode ser mais duro, pode ser mais efetivo. Eu até digo, quem gosta do presidente, que mande uma mensagem carinhosa para ele. Presidente, eu lhe amo, publique o decreto da Zona Franca. Cada um no seu estilo. Eu não acho que tem que ir para oposição. Agora, respondendo a sua pergunta do ponto de vista político, você sabe as restrições que eu tenho ao governo Bolsonaro. Eu acho que é um governo que falhou com os principais compromissos que fez com o país. E o único compromisso que não tinha falhado até agora, porque falhou na economia profundamente. Eu estou conversando com o deputado federal Marcelo Ramos. Parabéns, Marcelo. Você é o primeiro amazonense a ocupar um cargo importante lá na Câmara Federal, primeiro mandato. E eu falava aqui anteriormente que lá em Brasília tem deputado que sequer sobe a tribuna. Tem deputado que é baixo clero e tem um alto clero ali. Você já entra no primeiro mandato. Eu não estou rasgando seda aqui, porque eu não rasgo seda para ninguém. Já entrou ali no primeiro mandato ocupando um cargo tão importante, tão relevante. Como é que foi essa articulação para você se tornar vice-presidente? Alex, a gente estava falando antes aqui nos bastidores, a eleição de 2017 foi muito dura para mim, me machucou bastante, aquela eleição que... Você acha que foi um erro aquela eleição? Eu não posso dizer que foi um erro, porque eu não sou engenheiro de obra pronta. Se eu tivesse ganho, eu não estava dizendo que foi um erro, né? O que aconteceu naquela eleição? O meu partido, que era o PL, me tirou a legenda faltando 3 dias para a convenção. Nossa. Então, eu não podia concorrer na eleição. Eu podia ser vice, eu podia não ser candidato a nada. E nem podia dizer isso naquele momento, porque eu não podia dizer, não, olha, eu só sou vice porque não me deixaram concorrer. Então, mas eu não podia concorrer. Eu não ia concorrer porque eu não tinha legenda. O deputado Alfredo, ex-deputado, fez um acordo com o senador Eduardo Braga e me avisou que eu não teria legenda e que eu podia escolher ser vice ou não ser candidato a nada. Eu escolhi ser vice, mas aquilo ali foi muito ruim para mim, para a minha trajetória. E quando o povo do Amazonas e Deus me permitiram retomar a minha caminhada política, eu estava sem mandato desde 2014, em 2018, eu decidi que eu precisava ter um mandato relevante. E quando eu preparei o plano estratégico do meu mandato, tinha lá uma mensagem principal. Eu queria ser uma voz do Amazonas ouvida pelo Brasil. E eu dediquei o melhor de mim para isso. Fiquei muito em Brasília, criei relações com quem era relevante dentro da Câmara, estudei os temas e estava sempre na frente de todo mundo. Então, isso foi me dando uma projeção, o que não é algo muito fácil. Foi ajudado pela presidência da Comissão da Reforma da Previdência, quando eu ainda tinha apenas 3 meses de mandato, eu virei presidente da comissão mais importante dessa década, não é nem dessa legislatura. Depois eu virei presidente da comissão da segunda instância. Depois eu virei relator de uma série de matérias importantes na casa e consegui romper essa barreira. Nós somos 8 de 513. São Paulo tem 70 deputados, mas é um amazonense que ocupa a vice-presidência da casa. Eu tenho certeza que se eu for reeleito também pela vontade de Deus e do povo do Amazonas, eu tenho muita chance, inclusive, de ser o presidente na próxima legislatura. Eu queria que tu explicasse para o povo amazonense que nos escuta, que às vezes as pessoas não dão importância para esse cargo, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que agora nos acompanham pelas redes sociais, pela TV e pela rádio, qual é a importância de ter um amazonense sentado ali na vice-presidência da Câmara Federal, da Câmara Alta, que se diz. Foi esse cargo que permitiu que eu possa dizer aqui que eu sou o deputado federal que mais destinou recursos para o Amazonas nesses últimos 3 anos. Por quê? Estamos falando de quanto? Estamos falando de 300 milhões de reais entre a capital, 26 milhões de reais para a capital e a outra parte dos recursos distribuídos no interior do estado do Amazonas. Em praticamente todos os municípios eu destinei recursos. Recursos que compraram usinas de oxigênio no período da pandemia, recursos que pagaram salário de servidores da saúde, recursos que permitiram contratar mais servidores da saúde, que reformaram os UBSs, que vão reformar todos os CRAs da cidade de Manaus agora. Devemos eu e o prefeito Davi Almeida anunciar a ordem de serviço já daqui a 15 dias no máximo. Recursos que vão reformar agora as 4 policlínicas da cidade de Manaus,
8 UBSs e que vão construir a nova base do SAMU. Então, recursos que efetivamente mudam a vida das pessoas. Recursos que ajudaram o governo do Estado, a secretária Lanceda Campelo, a construir os restaurantes populares de R$1. Recursos que vão, além dos restaurantes do governo, construir mais 12 restaurantes nas cidades com menor IDH no interior do estado do Amazonas, porque arrefeceu a pandemia sanitária, a pandemia que adoecia e matava as pessoas, e entrou a pandemia da fome, do desemprego, da incapacidade de comprar a cesta básica para casa. Então, a gente precisa dar respostas a isso. Além do mais, foi essa posição que me permitiu, por exemplo, ser relevante na discussão da nova lei de informática, que preservou os interesses do polo de informática na Zona Franca de Manaus. É essa posição que me permite, por exemplo, hoje, pressionar o governo federal para que ele publique o decreto preservando a Zona Franca, porque se ele não publicar, eu não faço sessão do Congresso Nacional, né? Nós estamos já 2 semanas sem sessão do Congresso Nacional, porque é importante dizer que, como vice-presidente da Câmara, eu sou vice-presidente do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores para votar vetos e matérias de natureza orçamentária. Foi ser vice-presidente da Câmara que me permitiu pautar o piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, que nós votamos a PEC. Foi ser vice-presidente da Câmara que me permitiu pautar uma série de projetos relacionados à preservação dos municípios, como, por exemplo, o que aumentou em 1% o fundo de participação dos municípios, que vai colocar aí mais uns 5 bilhões nos municípios do Amazonas e do Brasil. Então, é uma posição muito relevante para o nosso Estado. Foi ser vice-presidente da Câmara que me permitiu chefiar, pela primeira vez na história, um amazonense chefiou a delegação brasileira que foi para a Cúpula do Clima, para a COP26 em Glasgow. A gente ia para a Cúpula do Clima, discutir a Amazônia, chefiado por alguém de fora da Amazônia. Pela primeira vez nós tivemos um amazonense chefiando a delegação. Então, é uma posição muito importante. Claro que eu divido com meus colegas de bancada, os nossos outros 7 deputados, cada um no seu estilo, são todos muito dedicados a ajudar o Amazonas, mas fui eu que consegui furar essa bolha e hoje ocupar uma posição relevante para o Amazonas e para o Brasil. Você fala da pandemia da fome, e quando a gente saiu do intervalo comercial, eu falava sobre o aumento de tudo, desde do desemprego, o aumento do desemprego, mas aí vem um aumento do gás de cozinha, um aumento da gasolina, um aumento da carne, um aumento do peixe, um aumento do ovo, o aumento do pão. Como é que você vê isso dentro da política comandada pelo ministro Guedes? Olha, o ministro Guedes é um inimigo de pobre. As falas dele são muito claras nesse sentido. Ele acha um absurdo a empregada doméstica ir para Orlando. Ele diz que as pessoas têm que comer pouco, que é para os pobres comerem o que sobra da mesa das pessoas. Então, o ministro Paulo Guedes, primeiro, ele não tem noção do que é a Amazônia, porque ele nunca pisou aqui. Segundo, ele não tem noção do que é pobreza, do que é miséria. Ele não administra a economia do país pensando nos mais pobres. Você está falando do gás, eu fui em Pauini, alguns dias atrás, o gás em Pauini está R$ 160. R$ 160, Alex, é 10% do salário mínimo. 10% do salário mínimo para o cara comprar um botijão de gás. As pessoas estão voltando a cozinhar a lenha. Eu tenho me aprofundado muito, Alex, nesse tema da fome. Ele vai ser a prioridade do meu mandato nesse ano de 2022 e, se renovado for, no próximo mandato. Eu recebi da esposa do Abílio Diniz, da Geisa Diniz, o maior relatório, o maior estudo sobre a fome feito nos últimos tempos no Brasil, e é impressionante. Eu fiz um discurso dizendo o seguinte: a fome no Brasil, ela não é um ser abstrato. A fome no Brasil tem raça, a fome no Brasil tem local de moradia, a fome no Brasil tem idade, a fome no Brasil tem gênero e a fome no Brasil tem local de nascimento. Eu explico. O Brasil tem 19,1 milhões de pessoas hoje passando fome e 116 milhões em insegurança alimentar, comendo menos do que deviam. Desses 19 milhões, 17 milhões são negros ou pardos. 18 milhões moram em favelas. 5 milhões são crianças. 5 milhões de crianças passam fome no Brasil. 8 milhões são de famílias de mãe solo, de mãe solteira. E o estado que tem maior percentual da sua população passando fome é o estado do Amazonas, com 23,7%. Isso é um número muito grave, nós não podemos fazer de conta que isso não existe e precisamos reagir.
eu tenho procurado reagir. Destinei todos os meus recursos de emendas desse ano para assistência social, para programas de combate à fome, como o Restaurante Popular, distribuição de cesta básica. Estamos fazendo uma parceria agora com a Coca-Cola e com uma ONG chamada Gastromotiva, e vamos construir restaurantes comunitários aqui, que vão não só distribuir alimentos, mas também formar cozinheiras comunitárias, dar uma profissão, para as pessoas. Apresentei uma PEC para que, obrigatoriamente, 5% das emendas parlamentares, de todos os parlamentares, sejam destinados para programas de combate à fome. Então, estou muito engajado nesse tema, porque eu acho que é um tema que é o que há de mais urgente para o Brasil hoje. Como era urgente combater a pandemia, salvar a vida das pessoas, agora é urgente combater a fome e colocar comida na mesa das pessoas. Interessante falar que o Brasil entrou novamente na rota da fome. No mapa da fome da ONU. Exatamente, no mapa da fome da ONU. Mas vamos falar de política. Como é que o senhor vê a atual conjuntura? O senhor deu uma declaração agora, recentemente, inclusive o senhor chegou falando sobre isso, que se juntar Amazonino e Eduardo, a eleição é decidida no primeiro turno. Ficou a dúvida de quem iria ganhar a eleição no primeiro turno, era Amazonino e Eduardo. Foi isso mesmo que o senhor disse? Não, não foi isso que eu disse, mas é óbvio que a quem serve o interesse de dar essa compreensão usou nesse sentido. O que eu disse é que se você tiver uma junção de Eduardo e Amazonino e a candidatura do governador Wilson Lima, é muito difícil ter segundo turno, para um lado ou para o outro. Não sei quem vai ganhar. A máquina no estado do Amazonas é muito relevante, o crescimento do governador é consistente, né, nas pesquisas que são publicadas. Aí, se a gente falasse há um ano atrás sobre o governador Wilson Lima, nós diríamos que era uma candidatura inviável. Hoje é uma candidatura absolutamente competitiva, com chance de ganhar. Então, o que eu disse é que, provavelmente, se você só tiver duas candidaturas muito fortes, você não terá segundo turno. Eu não disse que quem vai ganhar é esse ou é aquele. Porque, na verdade, não vai mais dividir votos, né? Exatamente. Porque tem vários candidatos e quem está tentando fazer essa articulação, porque isso não é de graça, né? Quem está fazendo essa articulação está fazendo de forma muito inteligente, né, Marcelo? Os outros candidatos, Alex, eles não têm 2 dígitos. O que é uma vitória no primeiro turno? A vitória no primeiro turno é um candidato ter mais do que a soma dos votos dos outros. Então, nenhum outro candidato tem 2 dígitos, pelo menos até aqui. Então, é muito difícil que a diferença entre os dois seja tão pequena que 6% dos votos leve a eleição para o segundo turno. Vamos lembrar aquela eleição de Eduardo e Melo. Aquela eleição só foi para o segundo turno porque eu tive 11% dos votos. Se eu tivesse tido 3, não tinha tido segundo turno. Porque a diferença entre os dois não seria maior do que o voto dos outros candidatos. Então, foi apenas isso que eu disse. Eu não tenho bola de cristal para decidir quem vai ganhar. Mas, olha, o Amazonino, durante esse fechamento de janela partidária, ele quase fica sem partido. Um cacique do tamanho do Amazonino, o que o senhor... Por que ele tem tanta dificuldade de se alocar no partido político? Olha, eu acho que não dá para negar que o governador Wilson Lima foi muito hábil nessa questão de fechamento de partidos, de manter o máximo de partidos em torno da candidatura dele. Além do mais, uma coisa é quando você tem o incômodo com uma administração, que uma parcela da população tem com o governador Wilson Lima, e no outro lado você tem uma novidade, você tem alguém que gera uma expectativa, que gera uma esperança. Não é isso que existe, né? É o presente contra o passado. Não tem futuro nessa discussão eleitoral. Então, as pessoas também não conseguem se apegar naquilo. E, infelizmente para ele, né? Nós temos políticos que são muito personalistas e se preocupam pouco em formar grupo. Então, o cidadão só aparece para disputar a eleição. Aí ele não forma grupo, não dialoga com bancada, não se preocupa em eleger deputado, não se preocupa em eleger prefeito, nada. Quando chega na eleição, ninguém está do lado dele. É um pouco o que aconteceu, tanto com o Amazonino como com o senador Eduardo. Tiveram seus palanques praticamente esvaziados. Muito esvaziados. Você percebe, por exemplo, e aqui eu vou citar nomes e tal, o Eduardo Braga, por exemplo, que andava muito com o delegado Pablo, e o delegado Pablo hoje está com
no partido do Wilson. Fausto Júnior. O Fausto Júnior, que Silas. era do partido, o Silas. Aí você percebe também um fenômeno que foi até surpresa, foi a ida dos Adails ali, tanto do filho quanto da filha, quanto do sobrinho, ali no palanque do Wilson. E há menos de 2 meses atrás eles tiveram ali uma disputa acirrada ali em Coari. E a gente percebe assim, a habilidade política de trazer essas figuras para o grupo do Wilson. Obviamente que a máquina conta nesse momento. Sim, a máquina do Amazonas é uma máquina diferente, né? A capacidade de investimento do Amazonas é muito maior do que a média do Brasil. Eu gosto de citar o ano de 2020, porque no ano de 2020 nós aprovamos uma ajuda para estados e municípios, e a regra que nós aprovamos na Câmara era assim: calcula o ICMS de janeiro a outubro de 2019, compara com janeiro a outubro de 2020, que por conta da pandemia seria menor, e paga a diferença. O Senado foi e alterou a regra, distribuiu proporcionalmente. O Amazonas, mesmo na pandemia, de janeiro a outubro de 2020, foi maior do que janeiro a outubro de 2019, e ainda recebeu 500 milhões. Então, a capacidade de investimento é muito grande, a capacidade de dar resposta aos problemas do Estado é muito grande, né? O governo que viveu várias crises, nesse ano, teve o primeiro período de tranquilidade para executar suas políticas, e isso está dando resultado. Vamos esperar a eleição. Muito obrigado pela entrevista, deputado Marcelo. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Vamos continuar falando de Zona Franca e vamos dar esse deadline aí. E espero logo quem for competente para fazer entre logo no STF e a gente ajuize isso e resolva o problema. Exatamente. Já existe uma ação no STF, que é uma ação do PROS, do Partido PROS, não sei nem instigado por quem. Mas é importante que o governo do Estado, que a Assembleia Legislativa tome a providência judicial. Pode até continuar negociando com o governo. Acho que é papel do governador mesmo fazer todos os esforços de negociação com o governo. Mas negocia com o governo com a ação tramitando para mostrar que nós seremos intransigentes com a defesa dos empregos e da economia do Estado do Amazonas. Obrigado, Alex. Obrigado, Nanda. Eu quero agradecer a você que ficou nos acompanhando de 7 às 9 horas. Muito obrigado. Amanhã eu estou de volta. Alex Braga, de olho em tudo. Fiscaliza geral.